Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, os desafios provocados pela pandemia a nível social e económico são grandes e a resposta que os Estados conseguirem dar vai ser determinante para o futuro. Mas não apenas a resposta que será dada, mas a forma como se lidou com os impactos económicos desde há um ano para cá é muito importante. E aí, muitas falhas temos vindo a apontar, mas não só nós, é uma grande parte do tecido empresarial e milhares de trabalhadores e trabalhadoras que o dizem também. Dissemos há quase um ano que era preciso terem atenção o recurso a linhas de crédito e moratórias porque isso poderia provocar dificuldades futuras. Os alertas eram corretos e a forma como se resolverá este problema ainda não está totalmente por definir por parte do Governo. Dissemos há quase um ano que era preciso impedir vagas de despedimentos, sendo certo que houve nessa área, com o layoff, por exemplo, mas que acarretou perdas salariais, um avanço, os meses foram passando e já muitas empresas despedem e praticam abusos laborais, apesar de terem recebido apoios. Dissemos há quase um ano que o Governo deveria construir medidas específicas para a esmagadora maioria das empresas no nosso país, micro e pequenas empresas. E, infelizmente, ao longo do tempo, muitas foram ficando para trás, com dificuldades no acesso aos apoios que iam sendo anunciados, mas em alguns casos demoravam meses a serem implementados e que continuam, hoje mesmo, com dificuldades que não têm encontrado resposta no Governo e que lutam pela sua sobrevivência. Depois chegou o anúncio da chamada bazuca europeia e o Governo anunciou um pouco tudo para todos. O anúncio inicial é bem diferente daquilo que se tornou o Plano de Recuperação e Resiliência, mas há matérias relevantes aí colocadas também para este debate. Nos últimos tempos, a narrativa da direita que agendou este debate tem sido a de que o PRR, afinal, não é bom porque não tem dinheiro para o setor privado. É histórica esta posição da direita, considera que o Estado só é bom para ser o interposto de dinheiro para determinadas empresas e que não deve ter qualquer papel estratégico na definição da economia do país. É o pagar, mas nunca mandar, é isso que tem defendido. Mas é preciso compreender melhor qual é que é verdadeiramente o problema da direita neste debate. E o problema chama-se mesmo investimento público. Porque quando falamos dos fatores que trabalham para a competitividade da economia, o investimento público em infraestruturas e em serviços públicos é absolutamente fundamental. E, portanto, não deixa de ser irónica a narrativa do PSD, que o PSD tenta ensaiar de suposta defesa do investimento público agora, quando é dos partidos que, historicamente, menos contribuiu para ele. E o Bloco de Esquerda tem defendido de forma coerente e sistemática a necessidade de aumento do investimento público, nomeadamente em serviços essenciais como a saúde. E temos-lo conseguido. O problema é ele esbarrar com a não execução deliberada do Governo, que temos vindo também a denunciar. Mas há mais um ódio ideológico que salta à vista em debates como este e que se materializa na aversão do PSD aos direitos laborais. Continua a direita a insistir na história de que é a rigidez na legislação laboral que é o problema e que é preciso liberalizar e flexibilizar. Senhores deputados, o que os portugueses e as portuguesas bem recordam é o exato significado da flexibilização e da liberalização do Código do Trabalho. Mais precariedade, diminuição da contratação coletiva, a retirada de direitos, o aumento dos abusos sobre os trabalhadores. Estes sentem bem na pele esta instabilidade e erosão de direitos, em particular as gerações mais jovens. Mas, infelizmente, nesta matéria, o PS não tem dado o melhor exemplo. É porque não basta fazer declarações inflamadas sobre a defesa de quem trabalha para depois se juntar à direita quando é para rejeitar propostas que trariam valorização de direitos e de salários. E porque não podemos querer ter um modelo económico assente em precariedade e baixos salários, isso não é a competitividade da economia, isso é a destruição da economia, como, aliás, os anos da Troika bem demonstraram e provaram. Deixar fugir do país conhecimento e experiência que nos fazem falta é um erro. Esta, sim, é uma parte significativa do debate sobre o crescimento do país e da nossa economia que a direita não quer fazer. Recordam todos e todas a posição da direita, alinhada com o patronato, sobre a subida do salário mínimo nacional, por exemplo. Ia ser uma desgraça para a economia, diziam na altura. Provou-se exatamente o contrário. E sim, é a subida de salários que melhora a qualidade de vida das populações e que beneficia a economia. Mas sobre isso, a direita não quis saber neste debate, nem quer nunca saber.
Não temos, de facto, a mesma visão do que queremos para o país e para a economia. Não é novidade. Não queremos um modelo assente em precariedade e em grandes multinacionais que não pagam aqui os seus impostos. Queremos um modelo assente em direitos e em salários dignos, numa aposta verdadeira na ciência e inovação que permita alavancar a indústria portuguesa exportadora. E o discurso da direita sobre competitividade é, na verdade, um enorme cavalo de Troia que carrega ataques aos direitos dos trabalhadores, ataques aos salários e privatizações de serviços essenciais. Infelizmente, já vimos esta história. Essa não é uma visão de futuro, é a promessa do regresso a um passado que o país já rejeitou e, portanto, não contam com o Bloco de Esquerda para fazer esse plano.